Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. O faturamento do setor de alimentação fora de casa deve encerrar o ano com 540 bilhões de reais. O Mundial do Catar traz uma novidade. Pela primeira vez na história, os jogos também são apitados por mulheres árbitras. O Museu da Broadway abre as portas em Nova York e promete uma experiência interativa e imersiva, bem no coração da Times Square. O faturamento do setor de alimentação fora de casa deve encerrar o ano com 540 bilhões de reais, valor otimista para recuperar nos próximos 2 anos as perdas totais durante a pandemia. O mercado de food service, que abrange os estabelecimentos de alimentação fora do lar, como restaurantes, lanchonetes e food trucks, deve apresentar um crescimento real de 10,2% no faturamento deste ano em relação a 2021. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos apontou que, com o avanço da vacinação e o aumento da circulação de pessoas, o consumo de alimentos fora de casa voltou a crescer no país. A previsão é que os rendimentos do setor devem chegar a 540 bilhões de reais no ano. O avanço supera a alta de 3,2% em 2019, ano anterior à pandemia. Segundo a ABIA, o desempenho demonstra uma importante recuperação do cenário de baixas da Covid-19. A associação informou que, em 2020, o setor foi gravemente impactado pelas restrições à circulação de pessoas, o que provocou o fechamento de muitos estabelecimentos. Alguns negócios se reinventaram e fortaleceram novos modelos de atendimento, como o delivery. Essas viradas resultaram em crescimento, mesmo no momento mais desafiador de restrições. Apesar disso, naquele ano, houve retração de 27,5% no faturamento real. O segmento está otimista e espera para 2023 e 2024 que se concretize a tendência de reverter as perdas registradas durante o período mais crítico do coronavírus. Uma pesquisa mostra que o hábito de pedir comida cresceu no Brasil durante a pandemia. De acordo com dados levantados pela consultoria Kantar, em 2020, o índice de consumidores que acionavam o delivery uma vez na semana ou mais era de 15%. Em 2021, subiu para 18%. E este ano, 2022, para 28%. Já aqueles que nunca usaram o serviço caíram de 20% em 2020 para 12% em 2021, chegando a 11% neste ano. O Brasil foi um dos países envolvidos no estudo Dining Out at Home, com cerca de 15 mil entrevistados, também da China, Coreia do Sul, Espanha, França, Indonésia, México, Portugal, Reino Unido e Tailândia. Em relação aos números observados no Brasil, apenas Coreia do Sul com 50%, Tailândia com 43% e China com 33% têm proporções maiores de consumidores que acionam delivery de comida uma ou mais vezes por semana. O levantamento ainda mostra que outros segmentos food service também cresceram no Brasil em 2022. 28% utilizaram a modalidade de consumo no local, contra 8% no ano passado. Já os pedidos retirados no balcão subiram de 18% para 20% em um ano. A Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, está desenvolvendo um projeto para aumentar o vocabulário de matemática em Libras. O objetivo é enriquecer a língua utilizada por pessoas surdas com termos matemáticos que eventualmente não existam ou ainda não sejam conhecidos popularmente pelo público. A iniciativa prevê uma oficina de verão, em que os estudantes do ensino médio ficarão na universidade por 2 semanas, para resolver problemas e enfrentar desafios matemáticos.
além de atividades sociais no campus da universidade. Segundo os professores idealizadores do curso, o projeto foi criado para que os alunos tenham uma vivência rica e um crescimento matemático, ao mesmo tempo que possam contribuir para o enriquecimento da comunidade surda. Todos os estudantes surdos do ensino médio que gostem de matemática e sejam fluentes em Libras podem se inscrever no projeto, que é totalmente gratuito. A Unicamp oferecerá alimentação e uma ajuda de custo de R$ 1.760 para hospedagem dentro mesmo da própria universidade. A oficina será realizada entre os dias 16 e 27 de janeiro do ano que vem. E as inscrições para a seleção podem ser feitas no site unicamp.br/Libras Matemática até o próximo dia 25. Portugal vai facilitar o visto para estrangeiros que buscam emprego no país. A lei em vigor desde o dia 30 de outubro facilita a entrada de pessoas que pretendem morar no país. O visto dos estrangeiros que buscam emprego no país vai ter validade de 120 dias e pode ser estendido por mais 60 dias. Os estudantes estrangeiros que quiserem obter visto de residência vão ter o processo analisado e aprovado em menos tempo. No modelo anterior, a análise levava mais de 2 meses. A pessoa terá que comprovar renda para se manter no país no período de busca por emprego, além de outros requisitos. A facilitação nos processos de visto também vai valer para os cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, que inclui o Brasil. Atualmente, os brasileiros correspondem a mais de 29% da maior comunidade estrangeira em solo português. Todos os brasileiros usuários do WhatsApp já podem receber por meio de uma mensagem de texto alertas de desastres naturais. Os interessados em receber o alerta devem se cadastrar pelo telefone que aparece aí na sua tela. 0 operadora 61 2034 4611. O número abrirá uma conversa no aplicativo, onde será preciso interagir com um robô de atendimento. Basta enviar apenas um oi. Após a primeira interação, a pessoa deve informar sua localização atual ou escolher outra de interesse próprio. O robô confirmará o desejo de receber os alertas e disponibilizará os termos de uso e políticas de privacidade, que regulamentam o projeto para o aceite do usuário. Podem ser cadastradas várias localizações diferentes, o que torna possível acompanhar os diferentes lugares que a pessoa frequenta ou quando faz uma viagem. O serviço de envio de notificações será gratuito para todos os usuários. As mensagens são disparadas pelas equipes de defesa civil dos estados e municípios por meio de uma plataforma de interface de divulgação de alertas públicos, administrada pela Defesa Civil Nacional. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o WhatsApp, plataforma de mensagens privadas que pertence ao grupo Meta. Atualmente, alertas já são enviados por SMS pela plataforma Telegram, TV por assinatura ou pelo Google. Segundo a Defesa Civil Nacional, o objetivo do envio de mensagens é prevenir ocorrências graves. As mensagens podem ter orientações do tipo: nunca atravesse pontes, ruas ou avenidas alagadas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta, pois a força da água poderá arrastá-lo. Por enquanto, todos os estados estão cadastrados, mas apenas 148 dos mais de 5.000 municípios integram a plataforma. O Brasil é o primeiro país a ter o serviço de alertas pela rede WhatsApp. Intimidade e privacidade podem ser considerados bens de valor incalculável de uma pessoa. Ter esse espaço pessoal invadido causa indignação e revolta. E um vídeo que viralizou nas redes sociais trouxe um alerta sobre esse problema, que, aliás, pode até ser considerado crime. Isso porque alguns imóveis que são alugados para períodos curtos podem ser verdadeiras armadilhas com câmeras escondidas. Acompanhe na reportagem de Bruna de Jaimo. Você que tem o hábito de alugar casas e apartamentos para passar uma temporada, já pensou que poderia estar sendo observado? Não?
Porque o publicitário Matheus também não tinha esse receio. Até ver um vídeo que circulava na internet e mostrava como identificar câmeras escondidas. Munido dessa informação simples, ele resolveu testar em um imóvel que alugou por uma plataforma específica. Olhando assim, não tem nada. Joga a luz do celular e ela aparece. E esse relógio estava bem em frente à cama. Eu havia visto um vídeo no TikTok falando sobre os perigos, né, desses locais alugados. Aí eu fiz essa verificação, eu coloquei a lanterna do celular nos aparelhos eletrônicos. E aí a surpresa e o medo da privacidade invadida. Mas quando eu joguei a lanterna do celular, apareceu a surpresa. Tinha uma câmera escondida bem no canto. Aí eu fiquei bastante assustado, fiquei com o sentimento de estar sendo observado o tempo todo. E aí fotografei, gravei os vídeos, mas no primeiro momento eu não compartilhei nada. Eu cobri também todas as telas, todos os eletrônicos com camiseta, com toalha, com as roupas que eu tinha lá, por esse medo. Embora eu tenha tirado da tomada, eu fiquei com medo de ainda assim, de alguma forma, eles estarem gravando. O que muita gente não sabe é que imóveis alugados por temporada podem ter câmeras de segurança, mas elas precisam estar em locais visíveis, a informação tem que estar clara na acomodação e elas não podem estar localizadas em banheiros e quartos. Bom, uma vez identificada uma câmera escondida, cabe ao locatário, primeiramente, entrar em contato com as plataformas, com essas plataformas que fazem a intermediação da locação, e também é possível o registro de um boletim de ocorrência, tendo em vista que isso pode até implicar num crime de registro não autorizado. Ela pode até ingressar com uma ação contra a plataforma, porque não fiscalizou, e contra o proprietário, até pedindo, eventualmente, uma indenização por danos morais. Segundo o regulamento da plataforma utilizada pelo Matheus, anfitriões são obrigados pela empresa a informar aos hóspedes se tem dispositivos de vigilância ativos por lá e se uma gravação está ocorrendo no momento. A política de proteção da plataforma garante a devolução do dinheiro, que no caso dele aconteceu alguns dias depois. Para se proteger, o hóspede buscou seus direitos. Eu fui até a delegacia, fiz um boletim de ocorrência, conversei com a delegada da minha cidade, eu sou aqui de Mogi Guaçu, que é no interior de São Paulo, e conversei com a delegada, e ela falou que o ideal é, no primeiro momento, em uma situação que você encontra uma câmera escondida, o ideal é chamar a polícia naquele mesmo momento. Mas como não foi o meu caso, né, eu gravei, mas não chamei a polícia, o que ela poderia fazer naquele momento é o boletim de ocorrência e passar esse boletim de ocorrência para a cidade de Campinas. E depois de descobrir a câmera e publicar o vídeo em uma rede social, diversas pessoas que já haviam locado o mesmo lugar se preocuparam com a privacidade invadida durante o período em que estiveram lá. E com toda essa experiência traumatizante do Matheus, ele deixa o recado para quem for alugar um imóvel. Acredito que agora, com toda essa viralização desses conteúdos, eu espero muito, de coração, que as pessoas possam começar a se atentar nesses momentos, né? Porque normalmente a gente está em viagem, a gente economiza, guarda dinheiro para ter momentos felizes. A gente não imagina que vai ter a privacidade invadida, que vai ter câmeras ali. Mas agora eu espero mesmo que as pessoas comecem a ter essa visão, ter esse olhar para esses pequenos espaços, para aparelhos eletrônicos, para que não passem por essa situação. Uma campanha chama a atenção para identificar o câncer de pele em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por lá, atendimentos gratuitos por um mutirão de médicos atentam para um dado alarmante. A cada 3 casos de câncer diagnosticados, 1 é de pele. O dado é preocupante, ainda mais em um país tropical, onde há incidência de sol praticamente em todas as estações. A Sociedade Brasileira de Dermatologia indica que pelo menos uma vez por ano,
todas as pessoas, de um modo geral, e não somente aquelas que passaram mais parte da vida expostas ao sol, busquem uma consulta com um especialista. E a oportunidade vai ser oferecida agora, dia 19 de novembro, no mutirão gratuito no Hospital Universitário, com a presença de mais de 25 dermatologistas. O Dr. Guilherme é um dos coordenadores do mutirão de prevenção e combate ao câncer de pele no HU, realizado desde 2014. A ideia é atender 1.500 pessoas das 8 da manhã às 3 da tarde. O atendimento será por ordem de chegada. É preciso levar documento com foto e carteira do SUS. Além de orientação, quem tiver alguma suspeita de câncer de pele já poderá ter o problema resolvido no mesmo dia. Nós vamos estar oferecendo o máximo possível para que a gente possa ter ou o diagnóstico precoce das alterações das pessoas que forem lá, ou até a cirurgia. Também tem algumas lesões que não precisam de cirurgia para serem removidas, precisam de um tratamento superficial. Esse tratamento também vai estar sendo realizado no dia. No Brasil, o câncer de pele é responsável por mais de 1/3 de todos os tumores que existem. Argentina, Costa Rica e Cuba tiveram pontuações destacadas no Índice de Proficiência em Inglês. O relatório da empresa EF estuda como e onde o nível do idioma está se desenvolvendo no mundo. O Brasil ocupa a 58ª posição entre 111 países e apresenta nível moderado do idioma, com 505 pontos, de um total de 700. O relatório, que mediu a proficiência em inglês em 111 nações e incluiu testes de 2.100.000 pessoas, mostrou resultados positivos nas Américas Central e do Sul, já que essas regiões melhoraram consideravelmente seu nível de inglês na última década, segundo o relatório, e que a melhoria na proficiência em inglês é uma das melhores do mundo e praticamente homogênea. De acordo com o relatório, as notas entre os jovens caíram significativamente desde 2020, uma causa que o documento destaca como o fechamento de escolas durante a pandemia de Covid-19. O descongelamento de geleiras podem libertar toneladas de bactérias. Foi a primeira vez que os cientistas puderam notar a vasta escala de micro-organismos que vivem na superfície ou no interior dos blocos de gelo. A maior preocupação agora é que esses organismos contaminem rios e lagos. Os cientistas chegaram a essa conclusão após uma análise laboratorial minuciosa feita a partir de amostras de água do degelo, de 8 geleiras localizadas na Europa, América do Norte e em 2 locais da Groenlândia. As geleiras sofrem os impactos do aquecimento global e derretem em ritmo preocupante, provocando a subida do nível do mar. Situação que poderá resultar na liberação de mais de 100.000 toneladas de micróbios e bactérias no ambiente durante os próximos 80 anos. Milhares de diferentes micro-organismos são encontradas em geleiras ou armazenadas no seu interior, mas alguns podem ser prejudiciais aos seres humanos. A maior preocupação dos especialistas é a qualidade da água nos próximos anos. No mundo todo, existem mais de 200.000 bacias hidrográficas que são alimentadas por água proveniente do degelo, e algumas são ambientes muito sensíveis, pouco desenvolvidas em termos de carbono orgânico e nutrientes. Os estudos mostraram que o número de micróbios liberados aceleram o processo de derretimento das geleiras. O brasileiro é conhecido por sua criatividade sem limite, além de uma capacidade de improviso assustadora. E olha só essa mais nova criação, a junção de partes da carroceria de um Ford Ka com uma Brasília, originando um Brasica. Vamos ver. Observando apenas a frente do carro, temos a impressão de que estamos vendo um Volkswagen Brasília, carro fabricado e vendido no país durante a década de 70 e 80. Mas se pararmos para analisar melhor, dá para notar que a cabine do veículo não é do clássico da marca alemã, e sim de um Ford Ka de primeira geração, conhecido popularmente e carinhosamente como Joaninha.
A junção das peças desses dois carros completamente diferentes ocasionou uma série de likes e compartilhamentos nas redes sociais. A invenção foi até apelidado por Brasica, e a mescla dos dois modelos não ficou apenas na parte da dianteira. A parte de trás também é de uma Brasília e exigiu muitas adaptações de funilaria para fazer carrocerias tão distintas se encaixarem tão bem. A tampa traseira do carro foi revestida com chapas de metal nas extremidades, para cobrir onde estariam suas lanternas. Aparentemente, o motor continua instalado na traseira, como na Brasília original. Toda essa criatividade partiu de um morador do município da Praia Grande, cidade localizada no litoral sul do estado de São Paulo. Vale destacar que o Ford e a Volkswagen já fizeram carros juntos, nos tempos de Autolatina, que deram a origem a automóveis gêmeos, como o Volkswagen Santana e o Ford Versalhes. A segunda etapa do programa Ilumina Pantanal foi finalizada pela Energisa. Desta vez, mais de 700 famílias de regiões isoladas foram contempladas com energia solar. O Alto Paiaguás é uma das regiões contempladas na segunda fase do projeto Ilumina Pantanal. Às margens do Rio Paraguai vive a família do Elton, que agora tem energia elétrica em casa. Hoje a gente consegue ter uma vida bem mais agradável. A gente tem uma geladeirinha dentro de casa, tem uma energia para a gente poder fazer as refeições que é a janta à noite. A gente jantava antes, jantava 5 horas da tarde, hoje a gente consegue jantar 7h30, 8 horas. Tem uma iluminação, consegue dormir melhor, tem um ventiladorzinho pra gente estar se refrescando. A família do Elton e de mais 735 pessoas foram atendidas na segunda fase do projeto. Na primeira fase, que começou em 2021, já haviam sido atendidos 2.090 moradores das regiões mais isoladas do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Para levar energia elétrica para 2.826 famílias atendidas no projeto Ilumina Pantanal, a concessionária instalou um sistema como esse em cada residência. Ele é composto por 4 placas solares e uma bateria de lítio, a mesma utilizada nos aparelhos celulares e nos carros elétricos. Nós investimos 5 anos de pesquisa e desenvolvimento e cerca de 10 milhões de reais para chegar na solução que causasse mínimo impacto ambiental, mitigasse o impacto ambiental na planície pantaneira e pudesse servir às necessidades básicas de uma família, como geladeira, poder ter uma geladeira, poder assistir uma televisão, rádio, ter um ventilador e iluminação. Nos locais remotos, onde a rede de energia não chega, como é o caso do Pantanal. Cada sistema tem um custo de R$ 74 mil. O governo federal arca com 60% do valor e a concessionária com 40%. As famílias vão pagar, em média, R$ 50 de fatura. As unidades que têm benefícios sociais, como indígenas e quilombolas, tem a tarifa zerada. O coordenador do projeto conta que algumas famílias que tinham mudado para a cidade devido às dificuldades decidiram voltar a morar em seus locais de origem, agora que tem energia. Comunidades que tinham se desfeito e as pessoas estavam buscando a cidade para ter um pouco mais de conforto. Agora, com o Ilumina Pantanal chegando, as pessoas que ficaram lá, elas avisam para os seus parentes que estão na cidade, agora tem energia elétrica aqui, eu tenho uma água gelada, eu tenho um ventilador, então volta para cá que está bem melhor aí que na cidade. E com isso, a gente está conseguindo, o Ilumina Pantanal tem esse efeito de manter a cultura, preservar a cultura pantaneira no seu local de origem e um efeito de manter a ocupação daquele local, que é muito importante também para nós como nação. Um dos principais astros da Copa do Mundo não é nenhum jogador, mas sim a bola. É isso mesmo, com uma tecnologia nova e pensando em sustentabilidade, ela é um dos destaques positivos do Mundial. Chamada de Arrilla, a bola oficial que será utilizada durante os Jogos da Copa do Mundo do Catar foi inspirada na arquitetura, nos barcos e na bandeira do país. O seu nome significa a jornada e pretende aumentar ainda mais a paixão pelo futebol na região.
Para desenvolvê-la, foram feitos testes rigorosos em laboratório, no interior de túneis de vento e também em campo, claro. A bola do Mundial conta com uma superfície formada de poliuretano com micro e macro texturas que melhora a aerodinâmica e a estabilidade, garantindo uma maior precisão para os jogadores durante os confrontos em campo, além de ser a mais rápida utilizada em partidas da Copa segundo a marca que a produziu. A ideia da criação foi tentar adaptar a bola ao jogo moderno e de velocidade. Junto desse desenvolvimento externo, a Al Hilal também é a primeira de uma Copa do Mundo que utiliza tintas e colas feitas à base de água, o que a torna ainda mais sustentável, sem contar nas cores vibrantes para transmitir a ideia de velocidade e animar jogadores e fãs ao redor do mundo. Além disso, a Al Hilal conta com tecnologias de chip para auxiliar arbitragens em lances duvidosos, como, por exemplo, se a bola passou ou não da linha do gol. Até mesmo as vendas das bolas oficiais viraram um ponto de atenção para a empresa. Isso porque, do valor total arrecadado nas vendas líquidas, 1% será revertido para a organização Common Goal, voltada para ações de caridade em comunidades locais. Mas o preço assusta. No Brasil, a Al Hilal está à venda por quase R$1.000. A Copa do Mundo do Catar começa no próximo dia 20 de novembro no estádio Al Bayt. A estreia da seleção brasileira será no dia 24 de novembro contra a Sérvia. Já a final está marcada para o dia 18 de dezembro. Uma figurinha rara de um jogador de basquete esloveno foi arrematada por $3.012.000, cerca de R$16.700.000, em um leilão realizado nos Estados Unidos. O preço da figurinha dourada do jogador Neymar viralizou na internet por estar sendo vendida por até R$9.000 e causou espanto em muita gente. Mas esse card do jogador de basquete esloveno Luka Doncic, que atualmente defende o Dallas Mavericks na Liga de Basquete Norte-Americana, ultrapassou todos os limites. Uma figurinha extremamente rara de sua temporada de calouro foi vendida por $3.012.000, o equivalente a R$16.700.000 na cotação atual. O maior valor pago por um card de basquete no leilão público americano na história. A peça possui um autógrafo do esloveno e também uma capa de proteção contra o desgaste, que possui o logo da NBA. Contando transações privadas, a carta fica atrás apenas de 2 transações. Da figurinha de novato de LeBron James, vendida pelo equivalente de R$27.900.000 em abril do ano passado, e de sua própria aquisição, já que a carta foi adquirida em março de 2021 pelo equivalente de R$24.600.000, o que a fazia ser, na época, a figurinha de basquete mais cara da história. Ou seja, o card ocupa a segunda e a terceira colocação no ranking das cartinhas mais caras. Contando com as figurinhas de todos os esportes, essa é a 7ª mais cara em um leilão público e a 14ª contando leilões privados. A bola que Diego Maradona marcou o lendário gol da Copa do Mundo de 1986 foi leiloada em Londres por 2 milhões de libras, o equivalente a mais de 12 milhões de reais. Ela foi utilizada em 22 de junho daquele ano durante a histórica partida das quartas de final entre a Argentina e Inglaterra no México, jogo disputado 4 anos após a Guerra das Malvinas entre os dois países. Mas foram os incríveis 2 gols de Maradona, marcados aos 51 e 55 minutos, que escreveram a partida na história do futebol. O craque argentino fez o primeiro gol, validado pelo árbitro com o punho esquerdo. O segundo foi marcado logo em seguida, após uma jogada em que o craque driblou 5 adversários a caminho do gol. De acordo com uma pesquisa da FIFA de 2002, a jogada é considerada o gol do século. A Argentina venceu a Copa graças ao impulso da estrela de Maradona, que se concretizou como um dos melhores jogadores da história. Em maio,
A camisa que Maradona usou na partida foi leiloada por $9.300.000, mais que o dobro do preço previsto pela casa de leilões Sotheby's. E o Mundial do Catar trouxe uma importante novidade. Pela primeira vez na história, os jogos também são apitados por árbitras mulheres. As escolhidas são a francesa Stéphanie Frappart, a ruandesa Salima Mukansanga e a japonesa Yoshimi Yamashita. As três fazem parte de um seleto grupo de 36 árbitros principais. Uma das árbitras com mais prestígio na Europa, Frappart foi a primeira mulher a apitar partidas do Campeonato Francês, da Supercopa da Europa, da Liga dos Campeões, da 2ª Divisão Francesa e a final da Copa da França. Já Yamashita fez história ao ser a primeira mulher a comandar um jogo da Liga dos Campeões da Ásia, enquanto Mukansanga foi a primeira juíza a apitar uma partida da Copa Africana de Nações. Em período de preparação antes de estrear no Mundial, a ruandesa não escondeu a felicidade por fazer parte de mais um gesto pioneiro no futebol mundial. Não estou apenas orgulhosa, na verdade estou super orgulhosa. É um acontecimento muito importante, estou realmente muito empolgada. Presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA, o ex-árbitro italiano Pierluigi Collina, parabenizou as escolhidas e disse que elas colecionam atuações de alto nível há vários anos. O México é um dos países que contempla paisagens capazes de desafiar a imaginação mais audaciosa. Um exemplo disso é uma praia que nos faz questionar a realidade da ficção, já que a cor da água não é azul ou esverdeada, como estamos acostumados. Ela é rosa. E embora estas poças de líquido rosa convidem qualquer um a dar um mergulho entre o céu azul e a água magenta, na realidade o que vemos aqui não é um lago e também não é uma praia natural. É sim uma fábrica de sal, imensa. É uma mina de sal localizada ao norte da península de Uiacatán, muito próximo ao município de Rio Lagartos, que é composto por mais de 2.000 hectares. É o lar de pelo menos 200 espécies, algumas em perigo de extinção e outras o sustento de mais de 300.000 famílias. Esta salina ocupa o 2º lugar nacional e produz entre 800 e 900 toneladas deste mineral por ano para o nosso consumo. Isso significa, em outras palavras, que cada vez que vemos um saleiro, ele possivelmente foi preenchido graças a esse paraíso único no planeta. A pergunta de $1 milhão: por que a água em Las Coloradas é rosa? Neste pedaço do paraíso existem 24 imensas lagoas, que são conhecidas como evaporadoras e são onde toda a extensão de sal é realizada através da evaporação da água, do sol, do vento e da perícia dos especialistas que literalmente passam seus dias passando a água de um estuário para outro. Esse processo pode levar aproximadamente 10 meses e o resultado são ondas de sal e montanhas brancas de cloreto de sódio por toda a parte. Ressalta-se que, salvo alguns avanços tecnológicos, essa forma de extração é utilizada desde os maias. Por outro lado, o rosa, como a flor mais rosada que você já viu, aparece graças a um pequeno crustáceo chamado Artemia, que além de servir de alimento para os flamingos, ajuda no processo de salinização. Também é devido à presença de bactérias holofílicas vermelhas, que por sua vez, o que pinta as penas do flamingo dessa cor. O Museu da Broadway estreou em Nova York, revelando ao público não só a história dos shows, mas o que acontece por trás dos bastidores. Olha só. Se você assistiu a musicais como O Fantasma da Ópera, O Rei Leão ou Wicked, você certamente faz parte do público-alvo desta mostra. A cofundadora do museu contou que o processo de criação levou 5 anos. Foram necessários vários anos para chegar ao conceito. O museu está dividido em algumas salas. A sala de mapas, que conta a história de como surgiu o bairro dos teatros, do seu início no distrito financeiro até a chegada a Times Square. Em um outro espaço é exibida a linha do tempo de shows revolucionários e todos os papéis dos bastidores que fazem essa indústria de shows ganhar vida.
O museu mais jovem de Nova York faz um passeio de mais de 200 anos de história do gênero e está situado entre as duas principais avenidas no coração de Manhattan, a 7ª e a 8ª. Além das exposições permanentes, os organizadores estão planejando eventos especiais. Segundo os criadores, o visitante vive uma experiência imersiva e interativa. Passeia por cartazes musicais, sapatos, figurinos originais, chapéus e até uma cafeteria de um antigo teatro. O historiador Ben West, curador da linha do tempo, destaca que a linha cronológica continua. Quando chegamos ao século XXI, o tempo se transformou em colunas. E assim, temos uma coluna para cada ano. E no final de cada ano, adicionaremos mais uma nova coluna que representa a atividade que está acontecendo no respectivo ano. Os ingressos custam a partir de $39 e na primeira terça-feira do mês a entrada sai por $25. No Quênia, um bebê elefante surpreendeu e encantou a todos enquanto um jornalista fazia uma reportagem ao vivo. A atitude do elefante arrancou gargalhadas dos presentes e, claro, foi parar nas redes sociais. Vamos ver. Unindo o útil ao agradável, o jornalista Alvin Kaunda aproveitou o cenário com os elefantes para falar sobre a importância de sermos guardiões do nosso planeta e proteger espécies vulneráveis. Naquele momento, os bebês ainda estavam comendo, até que um dos bebês, chamada Kindani, começou a fazer carinho em Kuanda, passando a tromba pelo ombro, orelha, cabeça, nariz e só quando chegou na boca que o repórter não conseguiu manter a pose séria e caiu no riso. O registro foi compartilhado no Instagram por uma organização ecológica que trabalha com elefantes e rinocerontes órfãos e todos os tipos de outras espécies que precisam, chamada Sheldrake Wildlife Trust, que é uma das instituições de caridade de vida selvagem mais antigas do continente africano. Na legenda, todo mundo quer ser estrela. Kindani ficou tão inspirada pela performance de Alvin que decidiu ter seu próprio momento nos holofotes. Depois disso, a cena também viralizou em outras redes sociais, trazendo alegria para o mundo todo. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!